Olá, investidores. Aqui é o Thiago PS e esse é o canal Fique Esperto. No vídeo de hoje vou falar para vocês três motivos para vocês não terem KNCR11. E antes que comece a me xingar, não tem nada de errado com o fundo, tá? Os pontos que estou levantando aqui tem mais a ver com o meu perfil de investimento do que com o fundo em si. Bem, prosseguindo aqui, o primeiro problema que vejo em KNCR11 é que a taxa média do fundo eu considero ela sendo baixa demais. E na minha opinião, quem está na renda variável é para se molhar. Então não faz sentido ter um fundo com um prêmio de risco assim tão baixo. Bem, vamos trabalhar melhor nesse ponto aqui. Temos aqui uma taxa média de aquisição de apenas 2,14%, que após a taxa de administração do fundo de 1,08, acaba que sobe apenas para o cotista apenas CDI mais 1,06, que é muito pouca coisa demais. E aqui é onde é que eu deixo a minha crítica aos investidores de KNCR11, que acabam buscando segurança demais na renda variável. E como eu disse logo atrás ali, quem está na água é para se molhar. Vocês que estão procurando vocês que estão procurando segurança aqui dentro da renda variável, vocês meio que estão. Você acabou me lembrando daquele episódio lá de Chaves em Acapulco, em que o Kiko tá lá para entrar na piscina, tá com aquele traje de banho, tudo cobrindo tudo, cheio de boia. E é isso, é mais ou menos o que eu descrevo aqui nessa minha capa aqui, o senhorzinho na água, mas com toda proteção aqui com proteção aqui para não se molhar. É isso que eu entendo como o KNCR11, é alguém que está na renda variável, mas que está procurando segurança. E para mim isso daí não combina muito. E lá prosseguindo aqui, lembra vocês também que KNCR11 é renda variável, que vocês podem até estar seguros contra o risco de crédito, mas vocês ainda estão expostos ao risco de mercado, ou seja, da cotação cair. E como eu estou demonstrando aqui nesse gráfico, entre 2020 e 2022, o fundo sofreu bastante aqui na cotação, muito por causa da Selic manipulada para baixo. Lembro vocês que isso aqui foi durante um governo de direita. E já há sinais agora nas reuniões do Copom, existe o governo atual também querendo baixar a Selic à força. A última votação do Copom foi 5-4, os 4 membros do governo votando por uma queda maior. E lembro também que ano que vem o tal do Galípolo vai assumir o Banco Central e temos risco novamente de termos uma Selic forçada para baixo. Observem que esse problema aqui do risco do governo tentar forçar a Selic para baixo é um problema tanto em governos de direita como de esquerda. Então não tem muito para onde fugir. E como a taxa média do KNCR11 é baixa, não tem muita margem de segurança contra esse problema da Selic manipulada. Seguindo aqui, o segundo problema que eu vejo em KNCR11 é a pouca margem para fazer arbitragem. Como o prêmio de risco do fundo é muito baixo, se o fundo acaba pegando muito ágil, o spread de risco frente aos títulos públicos praticamente vão para o brejo, não deixam de existir. Isso acaba fazendo com que KNCR11 tenha um teto de valorização muito baixo. Se você utilizar aqui a ferramenta de histórico de VP do Clube FI, você consegue visualizar aqui nessa coluna o histórico de PVP do fundo. E aí eu tive que vir aqui em 2016, 2017 para encontrar o fundo sendo negociado com um ágio mais elevado. Aqui no caso chegou a ser negociado até 1,14 aqui. No momento aqui, 2016, eu não investi aqui ainda em fundos imobiliários, não sei nem dizer o que estava acontecendo na época aqui para ter atingido esse PVP tão elevado. Se vocês forem subir aqui nos anos mais próximos, vocês vão encontrar o máximo é 1,03 PVP, acho que só um mês, mas no restante é 1,02,
1,01 de PVP, que não é uma margem muito alta para a gente fazer arbitragem, né? Ou seja, não temos muitas oportunidades para de ganho com arbitragem aqui nesse fundo. No momento atual, a arbitragem está meio difícil, são poucos fundos que estão conseguindo dar esse lucro para a gente, mas a gente já tem que começar a pensar em subvencionar nisso daqui para no futuro, quando o mercado virar para otimista. Mais uma coisa aqui sobre esse período aqui de forte ágio em KNCR11, que nessa época aqui, 2016, 2017, tínhamos muito menos fundos de papel disponíveis. Já hoje temos fundos de papel temos muitas opções de fundos de papel. Temos para todo o gosto aqui de fundos de papel. Então, temos aqui uma competição muito maior em KNCR11. KNCR11 não está mais nadando sozinho igual ele estava aqui nessa época. Aproveito aqui para deixar um puxão de orelha no Clube FI. Já falei para eles 1 milhão de vezes para colocar esse coluna aqui em formato de gráfico de linha. Ficaria lindo de analisar o histórico de PVP do fundo, saber se ele consegue pegar ágio ou não. Mas, infelizmente, eles até hoje não se tocaram disso daqui. Bem, antes de passar aqui para o terceiro ponto, eu vou apresentar aqui os pontos positivos do fundo, para não deixar o vídeo pesado demais. O primeiro ponto, acho que é o ponto mais óbvio positivo de KNCR11, que é um dos poucos fundos com indexação dedicada ao CDI, algo extremamente raro. Atualmente, acho que temos apenas o KNCR11, o VGIR11 e KNUQ11. Sendo que o VGIR11 eu tenho minhas ressalvas por causa das despesas, que são muito pesadas, com uma taxa de performance absurda. Uma outra solução é o KNUQ11 da própria Kinea, mas que também está com alguns poréns de concentração exagerada em MRV. A gente vai ter que esperar para ver se eles vão solucionar isso daí. Essa é uma boa opção, esse KNUQ11, quando ele ficar mais redondinho. O segundo ponto também, muito óbvio também, que é um fundo extremamente seguro. Praticamente quem compra praticamente não vai ter dor de cabeça com risco de crédito. Ponto 3 aqui, liquidez de sobra, ainda mais para nós investidores aqui, investidores pessoa física, investidor sardinha. Liquidez tá longe de ser uma preocupação. Ponto 4 aqui, baixa volatilidade, realmente uma volatilidade muito baixa. Teve uma volatilidade mais alta apenas nessa época aqui da Selic, que foi extremamente manipulada para baixo, mas em geral não sofre tantas quedas assim, mas também não sobe tantas altas, né? Tinha até muita gente antigamente, lá para 2018, 2019, que gostava de utilizar a KNCR11 como sendo reserva de emergência. Mas parece que eles aprenderam com a lição em 2020, que teve aquela queda bem substancial, e não ouço mais falar de KNCR11 sendo utilizado como reserva de emergência. Apesar de que também posso poder colocar ele como sendo talvez uma boa para fazer reserva de oportunidade. O que é reserva de oportunidade? É um dinheirinho que você deixa ali para você aportar, para você sacar e aportar nos outros fundos que você está interessado. Geralmente o pessoal faz isso com renda fixa também, mas pode ser feito com renda variável também, já que KNCR11 tende a cair menos do que os outros fundos. Daí você vende KNCR11 que caiu menos e compra aqueles que caíram mais. Isso também não é o ideal, né? O ideal é fazer reserva de oportunidade com renda fixa, de liquidez diária. Aqui no ponto 5, da diversificação, o fundo tem uma diversificação mais do que suficiente. Não tem problema com a diversificação também, consideração muito baixa por devedor. E aqui o sexto ponto que eu coloquei, mas não vale para todo mundo, que ele é excelente para trades curtos. Atualmente não tenho feito muito esses trades, não tenho tido tempo, mas já vi muita gente fazendo eles para ganhos de trade bem curtinho, já que ele tem uma baixa volatilidade. Acaba que você consegue pegar ali, tirar uns 0,5, R$ 1 por cota por trade, que no final da conta do mês dá um bom lucro, mas aqui é papo de outra história aqui sobre trade, né?
Então vamos aqui para o terceiro ponto, mas antes de falar aqui sobre ele, peço para vocês que se inscrevam e curtam o vídeo aqui, beleza? Tem pontos aqui gosto que dá pouca margem para arbitragem. Eu nunca vi o pessoal falando sobre ele cair no CR11. Então, terceiro ponto, as despesas ficam pesadas com a queda da Selic. Vou passar aqui direto para a prática para demonstrar para vocês. É o terceiro ponto que eu percebi aqui que quando a Selic vai abaixando, as despesas acabam ficando meio que muito representativas para o fundo, já que a despesa é fixa, enquanto a receita ela vai variar muito com a condição atual do Selic. Eu vou aqui demonstrar com vocês na calculadora qual que foi o impacto disso daqui. Se vocês forem ver que em maio de 2023, que eu não estou lembrado quanto é que era a Selic na época, a gente teve uma despesa de 5 milhões para uma receita de 76,1 milhões, o que deu uma despesa sobre receita de 6,5%, o que é excelente aqui, né? Uma despesa bem fraquinha sobre a receita, sobra mais para a gente. Agora que já em abril de 2024, aqui já com a Selic em dois dígitos ainda, a gente teve uma despesa de 5,6 milhões para uma receita de 63,1 milhões, que já subiu bastante aqui, observem, já subiu para quase 9%, que já começa a ficar meio pesado aqui, né? E mostrar aqui vocês também o meu trabalho aqui na planilha de papel. Aqui vocês conseguem, vou mostrar aqui na apresentação que acho que fica melhor de vocês verem. Aqui é um recorte lá no primeiro do raio-x de papel, em que eu coloco aqui uma informação da despesa sobre receita, que atualmente está em 9%. Que eu acredito que ainda tá legal ainda, uma despesa sobre receita que não come tanto assim. No entanto, um questionamento que eu faço aqui no CR11 é que acho essa taxa de administração um pouco alta para o nível de risco do fundo, que é um ultra high grade. Acho que seria mais adequado que talvez um 0,9, 0,8. Por quê? Porque o fundo tem praticamente quase trabalho nenhum para a administração da carteira CRIs do fundo. São CRIs bem tranquilos, não exigem um acompanhamento muito de perto. Então, acho que essa administração aqui poderia ser mais baixa. Agora o fundo está com uma despesa sobre receita de 9%, mas acho muito interessante vocês acompanharem aí quanto que está essa porcentagem aqui, que como eu demonstrei agora há pouco, é bem fácil de ser calculada. Alguma coisa que eu estou pensando que também interessante, talvez seja bom vocês olharem lá, abrirem relatórios gerenciais mais antigos e verem quanto que a despesa come da receita em anos de Selic baixa. Agora está me vindo aqui na memória, acho que lá para 2020, naquela época, teve esse problema aqui, em que a despesa acabava comendo mais de 20% das receitas do fundo, que derrubou o rendimento lá para baixo. Aqui, é claro, também tem um lado positivo, né? Como a despesa é meio que fixa, quando a Selic está lá no alto, ela fica bem baixa. Igual demonstrei aquele no primeiro mês, esse daqui estava com apenas 6,5% de despesa sobre receita, o que é muito baixo. Isso aí, galera, a análise desse daqui. Lembro para você que não é recomendação nem de compra nem de venda. E até a próxima. Valeu!